Você já entendeu que a camada de proteção é formada principalmente por títulos de renda fixa. Mas agora vem uma dúvida natural. Devo investir mais em títulos públicos ou em títulos privados? Qual é mais seguro? Qual rende mais? Qual encaixa mais no meu plano? E essa aula é para te dar uma resposta clara e estratégica. Como escolher e como combinar os dois, privados e títulos públicos. Vamos agora a essa tabela que mostra as diferenças básicas entre títulos públicos e títulos privados. Então, obviamente, o emissor nos títulos públicos, o emissor é o governo federal. Já nos títulos privados, podemos ter vários tipos de emissores, como já vimos ao longo do curso. Mas principalmente bancos e empresas listadas na nossa bolsa. São dois grandes grupos de emissores ali, juntos com as securitizadoras que emitem os CRIs e os CRAs. Depois temos o risco de crédito, que no caso dos títulos públicos, o risco é muito baixo, para não dizer risco zero, porque quem emite é o governo. E o governo, em teoria, não vai quebrar, não vai dar calote. Já quando falamos de títulos privados, aí precisamos de algumas coisas para avaliar o risco de crédito, que já vimos em aulas anteriores também. Mas relembrando, primeiro de tudo, o rating desse emissor, seja ele um banco ou uma empresa privada, existem várias agências que fazem a avaliação de risco, que é o rating em inglês, que começa com AAA, sendo a melhor classificação possível, depois AA, A, BB, BB e assim por diante. E já que falamos dessa classificação especificamente, geralmente só recomendamos aos clientes investirem em emissores AAA ou AA, que são aqueles que têm as melhores avaliações de risco, e em tese são aqueles que não vão te deixar na mão. Mas além dessa pura e simples classificação que é feita por alguns agentes de mercado, é bom também você buscar sobre as garantias reais de cada emissão. Então, exemplo, uma debênture da Vale do Rio Doce, as garantias são as operações de extração e beneficiamento de minério. Já a emissão de uma empresa de rodovia, por exemplo, geralmente as garantias são todos os recebimentos que aquela rodovia vai ter no futuro dos veículos que vão passar ali e vão pagar pedágio. Isso é muito importante você entender quais são as garantias por trás. Quando falamos de liquidez, os títulos públicos têm altíssima liquidez. Todo dia você consegue abrir ali a sua plataforma e comprar ou vender os títulos públicos que você tem na mão. Vale lembrar que os títulos públicos ligados ao IPCA e aqueles pré-fixados estão sujeitos à marcação mercado. Então, você consegue sair a qualquer momento, mas pode ser penalizado se sair no momento ruim, economicamente falando. Já os títulos privados, alguns deles não têm liquidez, como, por exemplo, CDBs, CDBs, LCs e LCAs. Eles não têm liquidez porque, caso você queira sair, o deságio, o quanto você perde, é muito relevante. Por isso eu gosto de falar que esses títulos não têm liquidez, porque é tão grande, muitas das vezes, esse deságio, esse prejuízo que você tem resgatando antes, que não vale a pena. Mas os CRIs, CRAs e debêntures, esses sim também têm alguma liquidez no mercado secundário. Você consegue encontrar contraparte sempre que precisar sair, porém sempre sujeito à marcação do mercado também, assim como os títulos públicos. Quando falamos de rentabilidade, geralmente os títulos públicos têm uma rentabilidade menor, já que tem um risco muito menor também, enquanto os títulos privados oferecem uma rentabilidade maior, dado que o seu risco é um pouco maior. E também, como temos mais concorrência entre os emissores privados, eles precisam oferecer taxas melhores para conseguir chamar a atenção do investidor e o investidor colocar realmente o seu dinheiro naquele tipo de investimento. E por último, a tributação, que todos os títulos públicos são tributados, aquela tabelinha de tributação regressiva, onde a alíquota vai reduzindo conforme aumenta o seu prazo que você está naquele investimento. E por outro lado, nos títulos privados, temos aqueles que você também vai pagar o imposto de renda, como os CDBs, e aqueles que são isentos, como os LCI, LCAs, debêntures incentivadas e os CRIs e CRAs. Agora, o que define a proporção ideal entre títulos públicos ou privados? Não existe uma fórmula mágica, mas aqui, no método Mosaico, nós trabalhamos com base em 3 critérios bem objetivos. Primeiro, o objetivo que você tem financeiro e qual o horizonte de tempo. Então, se você tem um objetivo financeiro / um horizonte de curto prazo / liquidez imediata, obviamente dar preferência a títulos públicos e, nesse caso, o Tesouro Selic, que é aquele que vai te dar liquidez sem problema de marcação no mercado. Já se você tem um objetivo de médio e longo prazo,
aí sim você pode começar a buscar os títulos privados, porque eles te dão prazos maiores e retornos melhores também. Outro ponto a ser considerado é o seu perfil de risco. Se você é conservador ou está começando a investir, comece com Tesouro Selic e CDBs de liquidez diária de bancos grandes. Conforme a sua tolerância ao risco e patrimônio aumentam, aí sim você começa a inserir LCIs, LCAs, debêntures com boa estrutura e com boas garantias. E o terceiro ponto, obviamente, são as oportunidades de rentabilidade líquida maior. Então sempre avalie o que sobra no seu bolso e não só aquela taxa bruta. Por exemplo, um CDB de 110% do CDI, com imposto de renda ali de 17,5%, vai te render líquido 90,75% do CDI. Já uma LCA de 96%, mais isenta de imposto de renda, vai render muito mais. Mesmo que nominalmente, quando você bata o olho, 110 parece que vai ser muito melhor do que os 96. Na prática, quando você faz as contas, não é bem assim. Outro exemplo é que uma debênture incentivada, que te paga inflação mais 5,5, vai te render mais do que um tesouro IPCA mais 6,8. Também por conta do imposto de renda. Ainda que à primeira vista, IPCA mais 5,5 seja bem menor do que IPCA mais 6,8. Isso mostra o quanto que o imposto de renda pode afetar a sua rentabilidade final nos investimentos. Ou seja, o que importa é manter uma boa eficiência da sua carteira, não apenas um número alto na tela de rentabilidade, como por exemplo o 110 CDI. Vamos agora a um exemplo prático de alocação de um investidor que tem R$100 mil para montar essa camada de proteção. Vamos à tabela. Aqui temos uma sugestão de divisão possível, pensando em tudo que a gente falou até agora. Então temos Tesouro Selic, cumprindo ali o papel de liquidez imediata, que é a base da sua camada de proteção. Depois temos um LCA de 12 meses, com mais R$20 mil sendo aplicados, que vai te trazer uma aplicação de 1 ano de prazo, mas já com isenção de imposto de renda, que é muito positivo. E ainda é um prazo curto, 1 ano, super tranquilo. Depois temos um CDB de 2 anos, de um banco médio, pagando uma boa taxa, uma taxa atrativa, mas obviamente coberto pelo FGC, porque estamos falando de botar R$20 mil. Podemos colocar outros R$20 mil numa debênture de uma empresa AAA, assim como está na tabela, ou seja, você vai ter uma rentabilidade maximizada aqui num ativo que vai ter garantias reais, afinal tem um bom rating e foi algo bem avaliado por nós. E por último, um título público de mais longo prazo, ali o IPCA mais 2035, mais R$20 mil, onde você vai ter uma blindagem do seu patrimônio contra a inflação no longo prazo. O resultado dessa tabela é o quê? Primeiro de tudo, uma carteira diversificada, protegida contra a inflação em alguns ativos, com uma rentabilidade otimizada e com riscos sob controle, que é o principal de tudo aqui na nossa camada de proteção. E quais são os erros comuns nessa camada? Primeiro de tudo, investir só em crédito privado sem entender o risco de crédito dos ativos que você tem na carteira. O outro ponto é ignorar o FGC em CDBs, LCIs e LCAs de bancos pequenos. Um outro ponto, travar a liquidez dos seus investimentos sem avaliar as suas reais necessidades. E aí acaba precisando resgatar de ativos que estão presos por longo prazo e acaba perdendo dinheiro. E outro ponto é achar que só porque é um título público que ele vai ser sempre melhor que outras oportunidades, quando na maioria das vezes é o contrário. É o título privado com isenção de imposto de renda que vai ser a melhor opção para você. E a conclusão é, o segredo aqui não é escolher entre público ou privado, é encaixar cada um na sua função certa dentro da sua estratégia. O título público vai te dar estabilidade e os títulos privados, quando bem escolhidos, vão te dar eficiência, equilibrando rentabilidade com segurança.